Você que sonha em ser aprovado em concurso público, presta atenção nisso aqui. Essa é Nasli Ceton, o maior fenômeno da história dos concursos. Sabe o Pelé no futebol? Então, é a Nasli no mundo dos concursos. Mas esses resultados impressionantes que mal cabem nessa tela não são a parte mais incrível desse vídeo. O mais sensacional é que a Nasli revelou as estratégias que fizeram ela conquistar essas tão sonhadas aprovações quase que milagrosas em todos esses concursos. Eu tive a oportunidade de conversar com a Nasli, uma excelente pessoa, tive até um podcast com ela e compilei os 7 principais ensinamentos que você precisa copiar se você quer ser aprovado no concurso público. Saiba que esses ensinamentos vão adiantar muito a sua aprovação. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e pesquisar sobre técnicas de estudo é só o que eu faço há muitos anos. Segue o fio. Pra gente falar sobre o primeiro grande ensinamento da Nasli, se liga só no que ela falou nessa entrevista. Muitas matérias. Como você conseguiu conciliar matéria de controle com matéria de fiscalização? Porque é muito... Desculpa a palavra, gente, é muito foda fazer isso. Como você conseguiu? Mas esse é o ponto, eu nunca conciliei. Eu só foquei em um por vez. Eu sou totalmente contra conciliar a área. Então, assim, quando eu comecei, de 2018 até o final de 2019, eu era fiscal e só fiscal. Eu nunca nem olhei pra controle. Tá. Aí, depois da prova do ISS Campinas, quando saiu a notícia do TCU e eu fiquei com vontade de prestar, eu parei, anotei todas as matérias, contei quantos PDFs eram e fiz a conta. Falei, vai demorar 6 meses no mínimo pra eu ficar competitiva pra estudar a diferença do fiscal pro controle. No mínimo 6 meses. E a expectativa naquela época que o TCU ia sair no início de 2020. Falei, mas eu não tenho nada pra perder, porque não vai sair a receita nesse tempo, não vai sair o Cefaz, eu vou tentar. E aí veio a pandemia, eu fiquei estudando 2 anos e meio pra controle. Nesse período de controle, eu esqueci fiscal, joguei direito tributário fora. Então, em nenhum momento eu tava tentando conciliar, levar 2 ciclos de estudo paralelos ao mesmo tempo, que eu acho que teria sido impossível, assim, é muita matéria mesmo. Sim. Esse é o primeiro grande ensinamento da Nasli. Se você quer ser aprovado no concurso público, você precisa definir um foco. Esse foco não precisa ser um único concurso, mas pelo menos uma área que tem concursos semelhantes em que você aproveita as disciplinas de um concurso para o outro. Então, quando você foca numa área, você diminui consideravelmente a quantidade de matérias nas quais você precisa se aperfeiçoar e, ao mesmo tempo, a cada nova tentativa, você aproveita o que você estudou de um concurso para o próximo concurso. Essa é a situação em que a reprovação faz sentido. É normal você ser reprovado na primeira, segunda, terceira tentativa, desde que as reprovações te deem informação e te possibilitem o crescimento. Isso só é possível quando você aproveita o estudo de um concurso para o outro. Esse aperfeiçoamento, essa evolução, ela não acontece quando você presta concursos de áreas diferentes, porque a cada nova tentativa é quase como se você estivesse começando do zero. Ainda dentro desse assunto, o segundo grande ensinamento da Nasli é muito importante e não é óbvio. Muita gente erra nisso, então presta atenção. Eu ia te perguntar, você acha que é melhor a pessoa focar só num concurso público ou ela pode abrir um leque? O que você pensa sobre isso? Bom, você tem experiência, né? Então, eu acho que tem que focar no mínimo numa área, tem que focar. Então eu vou contar mais ou menos como eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar para Receita, mas eu tava pensando meio que na área fiscal como um todo. Então eu ia inserindo as matérias no meu ciclo de estudos, pensando na próxima matéria mais reaproveitável para o maior número de concursos possível. Então, por exemplo, para a Receita, legislação tributária, aduaneira, direito previdenciário eram as últimas que eu iria inserir, porque só cai na Receita. Só cai lá. Ou seja, quando você estuda matérias dentro de uma área, por exemplo, a área fiscal, as matérias mais importantes daquela área não são necessariamente as matérias que tiveram a maior pontuação na última prova. Afinal de contas, algumas matérias que têm os pesos mais altos são matérias muito específicas. Por isso que, por exemplo, o núcleo básico da área fiscal é composto por matérias como português, exatas, direito constitucional, administrativo, tributário e contabilidade. Isso não acontece só porque elas têm um peso relevante, mas porque elas sempre foram cobradas em concursos da área fiscal, sempre serão cobradas, elas são muito extensas e são cobradas no nível de dificuldade mais alto, sem contar que muitas vezes elas servem como pré-requisito para você aprender o conteúdo de matérias que virão no futuro. Então, se você estuda para Receita Federal, por exemplo, pode ser tentador, desde o início, colocar matérias como legislação tributária e legislação aduaneira, porque elas tiveram um peso muito alto no
último concurso. Mas tome cuidado, porque se você colocar elas desde o início, você só vai aproveitar essas matérias para o concurso da Receita Federal. Então, se você tentar outro concurso, você não vai aproveitar. E além disso, é muito mais fácil entender legislação tributária e aduaneira depois que você estudou direito constitucional e direito tributário, por exemplo. Agora dá uma olhada nisso aqui que a Nasli falou. Tem muitas questões. Quando eu estava estudando a matéria pela primeira vez, eu fazia as do PDF mesmo, que já são centenas, dependendo da matéria, né? E depois que eu acabava uma matéria e revisava, enquanto não tinha edital, eu ficava só fazendo questão até sair um edital, que aí eu ia depois fazer uma revisão teórica. O terceiro grande ensinamento da Nasli é o que eu chamo de relacionamento com as questões de concurso. E qual é o ponto aqui? É você entender que você precisa responder questões de concurso desde o início da sua preparação. Afinal, as questões elas não estão ali para satisfazer o seu ego. Elas existem principalmente para que você entenda como que a banca quer que você raciocine dentro de cada assunto, de cada aula, de cada disciplina. Questão de concurso é isso, é informação, é a mais pura manifestação de vontade da banca examinadora. Muito do seu conhecimento daquela disciplina, da parte teórica da disciplina, vai vir depois de você tentar resolver uma série de questões para saber quais são os pontos em que você tem que prestar atenção. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um vídeo, para uma aula em que eu ensino você a elevar o seu índice de acertos em questões para mais de 90%. Assista depois de terminar esse vídeo aqui. Ainda sobre o assunto questões de concurso, dá uma olhada no que a Nasli falou aqui. Resultado. Então eu poderia ficar 20 minutos em uma questão, até entender tudo que eu tava com dúvida. Eu voltava no PDF, eu pesquisava, mandava dúvida no fórum, porque nesse momento eu tava estudando. Era pra, o meu pensamento sempre foi de fechar lacuna, eu preciso ir fechando. E aí, então, eu não me importava muito com quantidade, não. Eu queria passar por uma questão e entender tudo, assim. Tanto é que eu vejo muita gente que comenta, eu errei 5 vezes essa questão. Esse quarto ensinamento é espetacular. Você prestou atenção quando ela disse que às vezes ficava 20 minutos na mesma questão de concurso? Hoje em dia você deve ouvir muitas coisas do tipo: concurseiro que se preza resolve no mínimo 15 mil questões por semana. As questões, elas são um verdadeiro ensinamento. Então, antes de passar para a próxima questão, você tem que se certificar de que você vai exaurir todas as informações necessárias para satisfazer aquela questão que você enfrentou naquele momento. Isso, às vezes, leva tempo. Tem questões que são riquíssimas, que tem 5 alternativas e cada uma das alternativas vão tratar de um assunto específico e diferente dentro de uma aula ou de múltiplas aulas. Então, não tenha medo de levar um tempo para explorar essa questão e deixar que cada uma delas te direcione, né? Cada uma das alternativas te direcione para os diferentes materiais para você enriquecer esses materiais e melhorar a qualidade do seu estudo e da retenção das informações. Agora, eu não poderia deixar de abordar o assunto revisões. Olha só o que a Nasli fala a respeito disso. Exemplo, constitucional. Não vou resumir o artigo 5º, mas eu anotava. Auditoria, tem resumo no PDF, eu usava esse. Então, para tudo eu queria ter um método de revisão bem rápido para não ter que sair lendo o PDF, mas foram formas diferentes de acordo com cada matéria, sabe? É isso aí. E quando chega na semana da prova... Esse é o quinto grande ensinamento da Nasli. Há várias formas diferentes de se revisar e várias ferramentas diferentes que vão fazer sentido dependendo da etapa e da disciplina e do momento em que você está da sua preparação. Então pode ser que para revisar o assunto, por exemplo, de Incoterms, lá em comércio internacional, pode ser que um esquema, um resumo, faça com que todas as informações relevantes de uma aula inteira consigam ser colocadas nesse único esquema, de modo que só com aquele resumo você consegue revisar todo o conteúdo daquela aula. Já para o assunto direitos e deveres individuais e coletivos, só o artigo 5º da Constituição tem praticamente 80 incisos, fora jurisprudência, fora doutrina. Então, de repente, esse assunto especificamente, seja melhor você revisar por meio de anotações na própria Constituição ou por meio de consulta à aula. Porque se você tivesse que fazer um resumo para colocar todas as informações sobre direitos e deveres, ficaria inviável. Aí você vai analisar, em cada caso, qual que é a ferramenta propícia para cada situação. Vou deixar também na descrição desse vídeo uma aula super detalhada sobre revisões, sobre a minha metodologia sobre revisões, para você estudar com calma depois de assistir esse vídeo. Combinado? O sexto ensinamento da Nasli é para você que acha que só quem é aprovado em concurso é quem não trabalha. Dá uma olhada. O que eu ia contar de interessante era, quando eu só estudava, eu encarava o estudo como um trabalho. Então eu tinha a meta de fazer 40 horas líquidas semanais. É pesado. É pesado, até porque se você pensar num trabalho, você pode até trabalhar 40 horas, mas não são líquidas. Lógico que não, das 8 às 5. Tem o cafezinho, tem o banheiro, tem conversa, enfim.
Aí eu tinha essa meta e dificilmente eu conseguia cumprir. Eu cumpria, sei lá, umas 36 horas líquidas por semana. Pô, mas mesmo assim, Mesmo é assim, muito. era bastante. Mas quando eu fui pro TCDF, Anderson, eu tava trabalhando e estudando e as minhas horas líquidas caíram pra 34 só. É bizarro você pensar, porque eu tava trabalhando 36 horas por semana, 30 horas por semana no TCDF, 6 horas por dia. Então eu adicionei 30 horas de trabalho na minha vida e só perdi 2 horas líquidas de estudo. É bizarro, né? Para você que acha que é impossível conciliar trabalho com estudo, saiba que a maioria dos aprovados em concurso de alto nível são pessoas que trabalham enquanto estudam. Quando você tem um trabalho, além de eliminar a urgência, que é um dos fatores que faz você tomar as piores decisões no que diz respeito à sua jornada de concurseiro, você também aprende naturalmente a ser uma pessoa mais organizada, a administrar melhor o seu tempo, mesmo que você não tenha reparado nisso. Você tem naturalmente uma boa noção de que o seu tempo é muito precioso, porque você não tem muito tempo. Agora, o cara que só estuda, só faz isso da vida, ele naturalmente procrastina muito mais. Ele acha que tem todo o tempo do mundo, mas no final das contas é quem mais procrastina. Acredita em mim, eu tenho 15 anos de experiência convivendo com pessoas desse tipo. E por último, mas não menos importante, dá só uma olhada nesse ensinamento da Nasli sobre chutar questões, que eu também apliquei e, pasmem, fez eu ter exatamente o mesmo percentual de acertos em chutes do que a Nasli. Dá uma olhada. E passei em primeiro também. Olha aí. Olha que boa barato. tática. Gente, É essa isso aí. é a dica final, ó. Chuta tudo. Na mesma letra. No meu caso, eu ainda contei as letras. Eu também. de Contei mesma todas coisa. que eu assinalei letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vai E aí eu colher menos. chutei a que eu tinha marcado menos. Inclusive agora, todo mundo me perguntava qual que é o embasamento científico para isso. Eu falei, cara, eu vou contar, velho. Aí eu peguei 10 provas da FGV, 10 da FCC e 10 do Sebrasf. E aí eu contei todas as alternativas de todas essas 10 provas desse concurso e sempre deu parecido. Nunca era exatamente igual, assim. Se a prova tinha 100 questões, dificilmente era 20, 20, 20, 20. Mas era tipo 18, 22, 17. Então sempre é parecido. Então eu acho que assim, lógico, isso só vai funcionar se você tiver ido bem nas questões que Sim. você fez, né? Mas se você tiver ido bem, eu acho que é uma técnica que funciona para chute. Isso. Então, das que eu chutei, eu acertei 40%, ao invés de 20, né? Então, Olha aí. acertei o dobro do É que um eu chute acertaria. consciente. Foi a Consciente. mesma coisa pra É? mim, 40% dos chutes. Isso Então, é ó, muito bom. funciona. Mas assim, tem embasamento, né? Porque eles... Olha aí, depois que você resolver todas as questões que você sabe numa prova, pare um pouquinho e conte quantas alternativas você assinalou em cada letra. Aquela que você tiver assinalado menos, chute todas nessa alternativa. É lógico que essa técnica só vai funcionar se você tiver acertado boa parte das questões que você resolveu conscientemente. É óbvio. Procedendo dessa forma, tanto eu como a Nasli acertemos 40% das questões que a gente chutou. É o dobro do normal. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar técnicas importantíssimas que a Nasli, que é uma fera aí no mundo dos concursos, aplicou e fez ela conquistar tantas aprovações relevantes. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço encarecidamente que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal para continuar me ajudando a produzir vídeos para te ajudar a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.